Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas que Deus abençoe sua vida. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje quero trazer algumas situações para a gente fazer o tratamento na, na parte da codependência e também na parte da dependência química e trazendo também a espiritualidade. É muito importante nós entendermos que ambos nós necessitamos de aprendizados para podermos aprender a lidar com os problemas causados por, muitas das vezes, por nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nosso caráter, ele está a cada dia dentro de nós, pronto, preparado para ser utilizado. Alguns de nós temos uma eficiência dentro daquilo que politicamente correto está. Portanto, na questão prática, falhamos, deixamos a desejar, não cumprimos aquilo que é favorável a ser cumprido. Falhamos muito em querer sermos aquilo que não somos, aquilo que não fomos criados para sermos, então queremos nos deparar diante de situações nas quais nos proporcionam momentos que muitas das vezes nos afastam do verdadeiro eu. E diante disso, trazendo um pequeno conhecimento bíblico, no qual um episódio de muita importância para nos ensinarmos uma preciosidade da importância da existência da prática. Praticar aquilo que acreditamos é importante, porque se eu não pratico o que falo, que é benéfico, no qual eu necessito praticar, de que me vale ter o conhecimento teórico se na hora da prática eu não o utilizo? Seria vão eu relatar a vocês sobre a importância de não utilizar nenhuma substância química e ser um usuário. Hoje posso dizer para vocês, com uma certa propriedade, da importância de não usar nenhuma substância química, devido à experiência que tive com a substância química, na qual me causou vários e vários problemas. E isso não é uma metamorfose, isso é uma realidade que ocorreu comigo. E diante disso, lendo a Bíblia, um conhecimento importante que você possa ter, independente de religião, mas pegando a parte terapêutica, na qual os ensinamentos da existência de Jesus Cristo, um dos maiores mestres, o maior mestre já apresentado na existência desse universo, ele teve um momento no qual, depois de estar pregando o Evangelho, não só pregando em palavras, mas no dia a dia, no cotidiano, houve um momento no qual ele com seus discípulos, eles entraram num barco, ele cansado, com o seu corpo fadigado, como qualquer ser humano, cansado. Ele vai para a parte debaixo do barco, não debaixo da parte de fora, mas na parte de dentro do barco. E lá ele repousa, deita e começa a descansar. E de repente, os seus discípulos que estavam na parte de cima, avistando o mar,
a parte do céu e tudo, começam a ver uma tempestade vindo em sua direção e o vento forte. E aqueles homens cujos estavam ali presentes, diante deles estava um, por nome Pedro. Este, cujo Pedro, que estava na embarcação, era pescador. Era um homem que tinha um conhecimento acima dos outros discípulos na parte de embarcação. Então ele sabia que o vento vindo de um lado, ele teria que contornar a situação para poder ir para o outro. Mas ao invés de ele fazer isso, ele perde o controle. E o que isso pode nos ensinar? Muitos de nós, quando estamos diante de um problema, quando estamos diante de uma situação desagradável, quando estamos passando por um momento difícil, quando estamos diante de um grande problema ao qual consideramos, nós esquecemos de colocar em prática aquilo que aprendemos. Muitos terapeutas, infelizmente, têm recaído, mas não só apenas uma recaída de comportamento. Muitos dos terapeutas profissionais que trabalham em clínicas, que infelizmente tiveram recaídas. Mas por que tiveram recaídas? Porque quando ambos vão se tornar terapeutas, aprendem em conhecimentos partes de umas ferramentas importantes para colocar em prática, para poder utilizarem no dia a dia e se manterem a cada dia sóbrios, vivendo em recuperação, tendo as suas vidas sendo vivenciadas por si próprio. Mas infelizmente, diante de problemas, perde-se o controle, esquece as ferramentas que ambos possuem aqui dentro e esquecem de colocar em prática. E acabam se deixando levar pela maré. Não estou dizendo que a culpa era de Pedro. Ele agiu sabiamente na parte seguinte que irei tratar aqui, mas deixando a você e a mim aqui, que é importante termos isso. Ocorre também, não só de terapeutas, mas de pessoas que passam por alguma internação dentro de uma clínica de reabilitação. Todos os dias aprende uma ferramenta nova para poder colocar em prática, viver a sua vida sóbrio, sem o uso de qualquer substância química. E quando saem da instituição, passam a primeira dificuldade, voltam a usar drogas. Mas por que isso acontece? O problema é de quem? A culpa é da instituição? A culpa é dos pais, do marido, da esposa, do filho? De quem é a culpa? Não é uma questão de encontrar o culpado. É uma questão de incentivar ao uso das ferramentas aprendidas. Exatamente. Lembro-me que ano 2021, ano passado, eu estava com o meu irmão doente e à distância, não pude vê-lo pessoalmente. E devido à questão da pandemia, estávamos impedidos de entrar no hospital. E num belo dia estava atendendo uma cliente quando me veio a notícia de que daquele dia ele não iria passar. Eu continuei atendendo a cliente, conversei com ela e tal, uma codependente. E depois do atendimento, me veio a notícia que o meu irmão havia falecido.
Eu tinha 5 minutos, porque eu tinha um outro atendimento. Então, desses 5 minutos, eu aproveitei o máximo para chorar, colocar para fora, ali, sozinho. Quando eu terminei aqueles 5 minutos, me recompus, fui lá, lavei o rosto e atendi a próxima cliente. Conversando com a próxima cliente, o atendimento terapêutico e todo. E aquela dor por dentro, mas eu tinha que me concentrar, então não podia perder o foco. A tempestade estava acontecendo. O mar estava furioso. O meu barco, ele não podia naufragar. Ele não podia afundar. Porque eu não estava sozinho naquele barco. Tinha outras pessoas comigo, inclusive a cliente, cujo estava passando por um momento também muito difícil. Então, se eu perdesse o controle, iríamos afundar juntos. Então, eu tinha que manter o controle. Me lembrei das ferramentas ensinadas por Jesus Cristo. Me lembrei-me de Jesus Cristo. Chorei? Sim. Mas na hora do atendimento, atendi a cliente, passei as ferramentas que eram necessárias passar. Depois do atendimento, cheguei a minha esposa, só abracei ela, que eu não conseguia falar, e voltei a chorar. E depois me retirei de perto da minha esposa e fui para um canto ficar sozinho. E ela respeitosamente me deixou sozinho. E tudo. Beleza. O que aprendemos aqui? Na parte terapêutica, na parte do acompanhamento terapêutico, das ferramentas que aprendemos, nós somos responsáveis para colocá-las em prática. Porque se eu não colocasse aquelas ferramentas de procurar me estabilizar e manter a calma, e manter a paciência, e manter o foco, e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu poderia, de alguma forma, atingir aquela cliente, me atingir ainda mais, atingir a minha esposa e atingir todos que estavam na embarcação comigo. E isso poderia resultar num problema que talvez nunca mais pudesse ser reparado. Então Pedro estava no barco, e Pedro era pescador. Claro que não estava só ele, tinha outras pessoas. E Jesus Cristo estava descansando. Ou seja, um líder, ele mantém a calma em meio à tempestade para que ele não perca o controle e haja irracionalmente e atinja de forma brutal outras pessoas e isso possa causar um problema maior. Então, quando você receber quem você ama, que saiu de uma instituição, de uma clínica de reabilitação, e esta pessoa está passando por um problema, ao invés de você perder a calma, tente manter a calma. Para que você não possa, de alguma forma, contribuir para que aquela pessoa coloque tudo a perder. Quando Pedro, percebendo, diante do desespero, da agonia, que ele não tinha mais como resolver o problema, ele recorreu a uma força maior do que ele. Então chamaram Jesus Cristo. E ainda falaram: como pode tu dormir enquanto está acontecendo a tempestade aqui? Ou seja, estavam todos descontrolados. E Jesus Cristo, sabiamente,
ele falou algo de suma importância para você, para mim e para aqueles homens que estavam presentes naquele dia. Homens de pouca fé. Fé é prática daquilo que eu acredito. Aqueles homens, eles acreditavam que eles iriam chegar em terra. Portanto, não estavam praticando. Estavam agindo pela emoção diante do medo e o pânico. Como disse Mário Sérgio Cortella, uma reflexão muito importante que eu ouvi ele falando, o medo é importante termos. O medo nos ajuda a nos prevenir de diversas situações. Portanto, o pânico nos paralisa. Nos impede de lutarmos, mesmo com pouquíssimas forças, o pânico nos paralisa. Então Jesus Cristo, quando ele aparece diante daqueles homens, ele diz homens de pouca fé, ele não estava falando de uma fé sobrenatural. Ele não estava falando para aqueles homens parar o mar com a boca, calma-te mar, para-te vento, ou não sei o que. Não. Estavam falando que eles estavam ali para praticar. E Jesus Cristo havia falado, sede manso como eu sou manso. As bem-aventuranças, ele fala sobre sermos pacificadores, termos paciência. Então, diante de tudo isso, a primeira coisa que nós fazemos, a maioria de nós seres humanos fazemos, é perder o controle. E quando perdemos o controle, é semelhante um carro com um motorista. Preste atenção. O carro está indo em alta velocidade. Não sei nem se é a zoada de um carro, mas alta velocidade. De repente uma pedra pequena e o pneu passa por cima e o carro perde controle. E aquele carro bate numa árvore. O motorista é lançado à distância e quando cai de cabeça e perde-se a vida. Veja bem, o descontrole nos dá prejuízo. O descontrole, ele nos impede de alcançarmos o nosso objetivo, nossas metas, realizarmos os nossos sonhos. E tudo isso é importante. Perdermos? Não, é importante termos capacidade de, diante das dificuldades, aprendermos a avaliar. Porque quando eu olhei a mensagem escrita, teu irmão, segundo os médicos, não passa de hoje, aquilo me doeu. Mas eu não podia cancelar aquele atendimento, porque a pessoa que estava lá estava passando por um problema. Ela estava com um irmão que estava sofrendo com câncer, que veio a falecer depois. E um outro irmão faleceu também. Então, ou seja, aquela pessoa perdeu duas pessoas queridas para ela. Mas o que eu poderia fazer? Eu comecei a pensar nisso. Se os médicos, homens, mulheres que estavam presentes, estudaram para aquele tipo de trabalho, analisando o todo, eles não conseguiram que o meu irmão fosse curado e continuasse vivo, e Deus permitiu que ele falecesse, o que eu posso fazer? Para o meu irmão, mais nada, além de lembrar dos momentos bons que tivemos, das coisas boas que fizemos um para o outro, das últimas conversas, da última vez que eu falei para ele, eu te amo, e ele respondeu, eu também te amo. O que eu poderia fazer?
Ah não, mas você poderia ter dobrado o joelho naquele exato momento e orado. Eu fiz campanha de oração. Ainda assim Deus o levou. Acaso estou eu no lugar de Deus? Acaso eu posso questionar o querer de Deus? Porque Deus sabe o que é. A única coisa que eu posso fazer é manter a fé e ter um amor inteligente. Porque ele se foi. E eu sei que ele não vai voltar. Mas também ainda, como diz Mário Sérgio Cortella, quando eu me for, e eu irei, não irei por total, porque irei ficar na mente das outras pessoas. Ele ficou aqui guardado no meu coração. As palavras que ele utilizava, as frases que ele gostava de dizer. E por perder o descontrole, perder o controle, ficar diante de uma situação descontrolada, muitas pessoas que vieram do uso compulsivo de substância química, elas retornam ao uso porque elas não suportam lidar com a dor da perca. Ninguém nasce preparado para perder alguém. Se eu dissesse para você que existe um manual que nos ensina a lidar com a perca, a suportar a perca, estaria mentindo. Estaria mentindo. Muitos podem até pensar, mas e a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Jesus Cristo estava numa outra cidade, chegou a notícia de que seu amigo Lázaro estava muito doente. Jesus Cristo em 3 dias poderia ter chegado lá, mas ele não foi, esperou o 4º dia para poder chegar lá e Lázaro já estava morto. Ou seja, Lázaro estava morto há 4 dias, não há 3. Há 4 dias. 3 dias ainda existia a possibilidade de ele ser ressuscitado, segundo o que muitos falavam naquela época. Mas Jesus Cristo esperou o 4º dia. Quando Jesus Cristo chega lá, ele é abordado por irmã de Lázaro, ao qual diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Muitos homens daquela época que estavam presentes ali, ao ver as irmãs de Lázaro chorando, também começaram a chorar. E aí nós vamos encontrar o menor versículo escrito na Bíblia. Jesus chorou. Jesus Cristo, sendo aquele cujo tem uma força maior do que todos os seres viventes na face da terra, abaixo, acima, em qualquer lugar. Filho de Deus e o próprio Deus sendo ele. O dono da vida. Disse ele mesmo ainda no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus estava criando a humanidade, quando ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, no jardim do Éden tinha uma árvore no meio, cujo dava fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não era essa árvore mais importante, porque nela havia uma árvore que dava o fruto da vida, ou seja, a árvore da vida. No livro de João nós vamos iniciar com as escritas dizendo, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e nós vamos nos deparar diante dessa situação. Jesus Cristo, quando ele chora, ao olhar aquelas pessoas, ele também estava vendo Lázaro vivo. O corpo físico estava dentro de uma tumba, mas a sua alma estava ali próxima. E Jesus Cristo, por ser onipotente, onisciente e onipresente, ele estava vendo a persona, ou seja, a pessoa de Lázaro, na parte alma. Mesmo assim, Jesus Cristo chorou. E ainda nós vamos nos deparar diante de uma situação de suma importância. Quando Jesus Cristo estava prestes a ser entregue aos soldados, pelo seu grande amigo Judas Iscariote, mais tratado como o traidor, Jesus Cristo chama os seus discípulos, vai para um lugar, chegando lá, chama os 3 mais próximos, deixa num lugar próximo da onde ele vai se retirar sozinho, e lá, antes de ele chegar nesse lugar sozinho, ele
pede para que eles orem com ele. E Jesus Cristo vai para um outro lugar mais distante e lá ele começa a orar e diz assim: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Jesus Cristo naquele dia, ele transpirou sangue. Jesus Cristo sentiu uma dor interna. Ou seja, ele sabia que ele iria enfrentar a morte. Aí eu te pergunto, quem que está preparado para perder alguém? Mesmo sabendo que o meu irmão acreditava em Deus, estando aqui na terra, buscava a face do Senhor, ainda assim dói, porque eu não vou poder mais vê-lo, não poderei mais dar um abraço, não aqui na terra, porque agora eu tenho que lutar para alcançar o que ele alcançou, assim acredito eu. E aí, digo para você, até os dias de hoje eu não conheço ninguém que possa me dizer é desse jeito que se lidar com a dor. Não. Quando ele morreu, eu chorei. Quando Lázaro estava morto, Jesus chorou. A Bíblia nos conta ainda que o Espírito Santo, ainda da parte da Trindade, ou seja, o próprio Deus, ele clama na presença de Deus por mim, por você, por cada um de nós seres humanos, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com choros inexprimíveis. Aí você se pergunta a seguinte pergunta: perder alguém é motivo para usar drogas? É uma justificativa para usar drogas? Muitas pessoas utilizam qualquer motivo para poder se perder diante da sua própria mente, usando qualquer substância química. Tem uns que usam o nascimento de uma criança. Meu filho vai nascer, vamos nos reunir, você dá 10, eu dou 10, dou 20, pá, vamos comprar umas cachaça e vamos festejar. Meu filho morreu, dá uma dose aí. E vai indo, e vai indo, vai indo. Ou seja, a cada momento, a cada instante da vida, nos deparamos diante de situações nas quais geram uma distorção para utilizar oportunidade, para voltarmos ao vômito, para fazermos tudo aquilo que nos prejudica. Porque eu, quando usava substâncias químicas, quando eu bebia ou usava outros tipos de substância, tudo isso me fazia mal. Não só na parte física, mas na parte mental e também na espiritual. Parte física, quantas e quantas foram as vezes que eu embriagado, caí, ralei todo o meu rosto, entrei em confusões, briguei com pessoas que eu nunca tinha imaginado que iria brigar, me afastei de familiares porque não suportaram, perdi amigos, colegas, vizinhos, parentes, devido às consequências do uso de substância química. Comecei a ter déficit de memória, comecei a esquecer com facilidade datas importantes, ter uma euforia nos momentos do uso, de uma depressão após o uso. Me afastei da presença de Deus, não fisicamente, mas espiritualmente, na parte que se cabe ao entendimento de conversar com uma força maior, foi me gerando preguiça, desleixo e uma
em vontade de querer fazer alguma coisa a respeito da existência desse ser. Então tudo isso foi me afastando. Então quando Pedro, diante da navegação, que ele poderia ter feito, ele fez, mas perdeu mesmo assim o controle. Jesus Cristo nos deu um ensinamento falando sobre fé. Jesus Cristo poderia ter falado qualquer coisa para aqueles homens, mas ele falou homens de pouca fé. Ou seja, sabendo que fé é a prática daquilo que você acredita. É você colocar em prática aquilo que você acredita. Então, ele nos ensina. Então, quando você está me assistindo, é terapeuta, assim como eu, ou pastor, assim como eu, ou ser humano, assim como eu, você é pai, mãe, seja quem for, está assistindo, estiver diante de uma situação, é uma perca, perdeu alguém que você ama, preste atenção num detalhe. Não hesite de chorar. Se as lágrimas quiserem cair, deixa fluir. Isso não vai te fazer menos homem e nem menos mulher. Vai te fazer um ser humano. E aí você vai lá para a Bíblia e encontra lá um novo versículo. Jesus chorou. Perder. Eu não posso dizer para você, se você perder alguém que você ama, que você tem que fazer isso ou aquilo. Não. Mas não tente manipular a sua própria mente para esquecer aquela dor, porque você não vai esquecer. Por um instante você vai ficar sob o efeito da substância química. Você não vai lembrar, talvez, do que você vai estar fazendo, porque tua mente ela vai focar naquilo que não vai doer, porque você não vai sentir, porque você vai ficar embriagado, chapado, ou sob o efeito da substância química. Mas quando você ficar sóbrio, ela vai vir com mais força. Com mais força. E cada vez mais ela vai vir mais violenta. Com mais força ainda. É como se você estivesse colocando um leão dentro de uma jaula e estivesse dando para ele muita carne suculenta de sangue. Você está fortalecendo aquele monstro. E no exato momento que você menos esperar, quando acabar a carne suculenta de sangue, você é a presa. Você vai se tornar a presa. É por isso um dos motivos aos quais muitos não conseguem lidar com a continuidade da sobriedade. AA, Alcoólatras Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, igreja, palestras e vários outros grupos que podem proporcionar a oportunidade de você dar continuidade. A sobriedade, ela não é uma coisa que você ganha dentro da clínica e você guarda dentro do bolso e pronto, e acabou. Que você vai lá e usa ela toda vez. Sobriedade é um lema de vida. Todos os dias você tem inúmeros motivos para você não se perder no uso compulsivo de qualquer substância química. Trabalhe sua mente. Utilize ferramentas para te fortalecer. Porque no dia que eu soube que meu irmão faleceu, me veio 2 pensamentos de imediato. Largar o telefone, pegar o dinheiro que tinha e usar qualquer substância química para lidar com a dor. Foi imediato.
esse pensamento. Muito rápido. Mais veloz do que o Flash no filme do Superman. Muito, muito rápido. Só que aí eu peguei a ferramenta fé. Prática daquilo que eu acredito. Eu acredito numa vida após a outra, ou seja, um dia após o outro, na realidade, tá? Deus corrigir, um dia após o outro, vivendo em recuperação. Sem a necessidade de voltar ao vômito ou à lama. Sem a necessidade. Fortalecimento da mente é um treinamento do dia a dia. Não é um treinamento que acontece uma vez no ano. É todos os dias. Todos os momentos nós precisamos nos fortalecer diante das oportunidades que temos para podermos nos tornarmos quem somos e continuarmos sermos líderes de nós mesmos. O nosso eu é a fonte mais importante. É isso que Jesus Cristo estava proporcionando àqueles homens naquele dia. Não é para vocês controlar o mar que está fora, que não pertence a você, porque Jesus diz que ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. Então não tinha como aqueles homens paralisar o vento. Mas tinha como aqueles homens paralisar a tempestade dentro das suas mentes. E manter o controle. Você, mãe, parabéns. Está assistindo? Parabéns. Você, pai, está assistindo? Parabéns. Você está aprendendo aqui mais sobre a importância de efetuar treinamentos para que quem você ama continue sem o uso compulsivo de qualquer substância química. No meio da tempestade, tente manter a calma. Se você perder o controle, você pode cometer um erro que jamais poderá ter como você reparar novamente. Então vou finalizar aqui. Até as próximas palestras. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Obrigado por existir. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. E até. Tchau, tchau.